Outra coisa da parte da alfabetização que tem a ver com a audição seletiva é você contar a história e você falar, por exemplo, uma outra história. Hoje, por exemplo, eu contei uma história do rei. E daí a história do rei, eu falei para as crianças, depois que eu contei, eu falei assim, bom, agora cada vez que você escutar a palavra rei, você pega, eu dei um monte de pedrinha para as crianças, você pega a pedrinha e põe no chão. Então as crianças se espalharam pela sala, e daí eu contei a história. Ah, o rei, ele mora no castelo. Daí a criança escutou o rei. Eu sei que no meio da história, eu falei 9 vezes o rei. Eu falei rei. Então, isso eu estou trabalhando a audição seletiva da criança. Isso é o quê? Isso é um processo para chegar na alfabetização propriamente dita, naquela que a gente conhece de pegar as letras. Mas eu sei que chegando agora na metade do ano, daí a gente começa com as vogais. E daí a gente começa com as vogais, a gente também pega lá na história. Lembra que a gente ainda está contando uma história? Tem um mês, tem um bimestre inteiro que tem uma história. Daí a gente começa, vamos supor que você está contando a história nesse bimestre do grúfalo. Daí a gente vai aprender primeiro sempre as vogais. Daí primeiro a gente sempre começa com a criança. Então, qual é a vogal que começa? A criança. E daí a gente vai ver o som. Daí do coleguinha para o mundo, né? Daí a gente vai ver o coleguinha, né? Os amiguinhos da escola, da sala de aula, e a gente vai ver a história próxima, porque daí nesse meio tempo, os personagens da história já são seus amigos. É igual quando você assiste uma série no Netflix, é igual quando você assiste uma novela, entendeu? Aqueles personagens já fazem parte da sua vida. E a gente vai conversando com as crianças sobre o que acontece. Outra coisa que a gente precisa desenvolver na educação infantil para chegar no momento do letramento, para chegar no momento que a gente vai introduzir as letras, a gente não vai introduzir letra com 3 anos, gente, pelo amor de Deus, faz isso não com as crianças. Então, você deve, né, trabalhar a audição, né, você tem vários tipos de trabalhar a audição, e você vai trabalhar, dessas coisas, por exemplo, é a audição seletiva, né, que você vai falar, você vai contar, que nem eu contei agora a história do rei, cada vez que você escutar o rei, põe uma pedrinha, ou cada vez que escutar o rei, bate palma, levanta, senta, depende do dia, né? Às vezes a criança está tão atacada que você manda até pular. Cada vez que escuta, sei lá, o quê, pula. Mas sempre tem que ter, dentro do seu portfólio, você tem que ter atividades que desenvolvem a audição antes de chegar no letramento, porque antes de você chegar na figura, né, propriamente dita da letra, a criança ela tem que saber escutar, porque são sons, né? As palavras têm um som. E para a criança escutar o som, a criança tem que ter o ouvido já bem desenvolvido.